lados aqui para a gente ficar mais juntinho, poder ouvir melhor um ao outro, né? Hoje vai ser só no acústica, só no gogó, hein? Sejam todos muito bem-vindos na graça e na paz do Senhor. Amém. A Aninha acabou de enviar as músicas, as letras, naquele grupo da comunidade Aliança, nos avisos, então vocês podem acompanhar as letras lá. Que bem. Mas queria perguntar para vocês, como está o seu coração? Está preparado para adorar a Deus? Com certeza. Sim. Amém. Está na luz. Está na luz. Está na luz, o coração está iluminado, né? Que bom, que bom, que bom que podemos estar aqui. Cuidando da alma. Cuidando da alma, exatamente, Didi. Exatamente. Tem tantas pessoas que chegam cedo aqui na igreja, né? Por exemplo, o Julinho chega às 6 da manhã aqui, já começa a arrumar tudo, arrumar as cadeiras, varrer ali fora, tirar o lixo. Então, para deixar esse ambiente, né, bem bonito para a recepção. A equipe de louvor chega antes, a diaconia vem montar aqui a ceia, o pastor fica a semana inteira já preparando a mensagem, a pessoa que vai dar aula para as crianças também já prepara. Olha quantas coisas a gente se prepara antes, né? Mas o mais importante é prepararmos o nosso coração para adorar a Deus, para louvá-lo, e que o nosso coração esteja pronto para entregar o nosso louvor ao Senhor. Porque todas as coisas externas podem ser lindas, maravilhosas, mas se o nosso coração não estiver no lugar certo, isso não vai fazer diferença nenhuma, né? E mais do que isso, mais do que tudo isso, o mais importante é a presença de Jesus aqui no nosso meio. E Ele já está aqui. Amém. Porque Ele mesmo prometeu em sua palavra, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. E nós já somos mais do que 3 aqui, graças a Deus. Jesus já está aqui. Amém. Nós que precisamos muitas vezes estar, né? Ao entrar na presença do Senhor. Então que agora, essa manhã, ao cantarmos essas canções, você pode acompanhar então no seu celular, que a gente realmente possa entregar esses louvores ao Senhor de todo o nosso coração e dizer: só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo. Vou pedir para vocês sentarem para cá, para a gente, tem mais lugares ali, para a gente ficar mais juntinho, pode ser? Pode acompanhar a letra. Gracias, pecado. Está preparado aqui a casa e o meu coração também.
Santo é santo.
grandeza manifesta por graça e bondade. Tu és fiel, Senhor. Tu és tão maior, tão melhor, tão mais profundo. Tu és Deus. Só o Senhor é Deus, diz a tua palavra. O Senhor nosso mediador, Jesus Cristo. Tu estás aqui, Senhor. Obrigada, Senhor, que o Senhor não se inclina por quantidade ou por luz física, mas o Senhor é porque nós somos em Ti. Amém. Te adoramos porque o Senhor habita em nós. Amém. Te adoramos porque um dia nós te encontramos e o Senhor habita no nosso espírito. O sangue de Jesus é o mesmo sangue que está aqui no teu corpo, Pai. Adorado, exaltado, santo, 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 santo é o teu nome. Santo é o Senhor. Adorado, exaltado, glorificado. Nós te amamos, te adoramos. Deus, tu fizeste tudo por nós, inclusive se entregando a nós, Pai. Obrigada pela cruz de Cristo. Amém. Obrigada pela ressurreição e obrigada pela volta do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai querido, queremos entronizá-lo nos nossos corações, em nossas vidas. Abençoa, Pai, cada família aqui representada hoje e aqueles que não puderam vir. Que a tua graça, Pai, que o teu amor, que a tua misericórdia alcance a todos, Pai. Amém, Jesus. Santifica o teu povo. Ajuda-nos, Pai, a viver nesse mundo caído, com tantos problemas, com tantas separações, com tantas divisões. Mas o Senhor, Pai, é tudo em todos e sobre todos. Amém. Que a tua graça manifesta, Pai, que a tua presença maravilhosa, aquela que nos cura, que nos santifica, que nos purifica a cada instante, Pai, Amém, seja Jesus. com cada um e com todos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Tu és o motivo, Senhor, tu és o motivo. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos orar pelas crianças no nosso culto raiz aqui, né? Eu vou pedir para as crianças virem aqui para frente, professores que vão lá, professora. Aí, eu quero chamar o Lucas. Cadê o Lucas? Ele desceu? Lucas. Cadê o Lucas? O Lucas teve o privilégio de ter pais cristãos, de crescer aprendendo a palavra, né? Desde cedo. Então, Lucas, ora aqui para abençoar esses meus craques aqui, ó. Olha quanto cabelo meu. Senhor, meu Deus, quero te agradecer por este momento que estamos aqui. Quero agradecer porque o Senhor é bom, está presente, Pai, no nosso meio. Sim. Independente de qualquer problema, qualquer circunstância, o Senhor é maior do que todas as coisas, Pai. É verdade. Peço em especial pelas crianças, o Senhor venha abençoar a vida delas, que possam ter um bom momento, Pai. O culto delas, na língua que elas falam e entendem, Pai. Peço que o Senhor venha abençoá-las, guiá-las, que elas possam seguir o Teu caminho, Pai, por toda a vida delas. Amém. Peço que abençoe os professores, esse lugar, que possam transmitir, meu Senhor, a Tua palavra de uma forma que elas consigam entender e levar isso para toda a vida. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Obrigado, Lucas. Tenho a alegria de poder compartilhar a palavra com vocês hoje, mas essa não foi uma semana muito normal, né? Quantos aqui
estão sem energia em casa? Alguns, né? Quantos estão sem água? Fique sem água e energia. Pois é. Muitas vezes circunstâncias se tornam caóticas, né? E nessa hora a gente precisa de sabedoria, de estratégia, de muitas vezes coragem, né? Eu cheguei cedo aqui, confiante que aqui teria energia. Aí, já no portão já soube que não tinha. De repente eu entro ali, eu vi um piano caminhando para cá. Literalmente carregamos o piano. Carregaram um piano hoje, a equipe do louvor hoje. E graças a Deus a gente está superando as dificuldades dessa manhã. E eu espero que você supere as dificuldades desse dia, semana, mês. O Natal está chegando, gente. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus vem. Amém. Jesus vem nas nossas circunstâncias. Amém. E Ele traz a sua luz, a sua sabedoria, a sua força, a sua estratégia. Amém? Amém. Então, aí eu, sabendo disso, falei, Senhor, dá a estratégia. Mandei uma mensagem aqui para alguns irmãos aqui da região. Aí uma bênção me respondeu. A bênção da Vilani. Aí eu fui para a casa da Vilani, carreguei meu computador, bati foto da tela, carreguei meu celular e aqui está a mensagem. Fora que teve um café abençoado com meu irmão. Né? E uma conversa que fazia tempo que a gente não tinha, né, minha irmã? Precisava, né? Uma bênção. Muito bom. Então, irmãos, muitas vezes é no meio do caos que a gente pode encontrar força, a face do Pai e a orientação que a gente precisa para realizar as coisas. Eu não sei se você ouviu, quando a gente estava orando, agora a gente está ouvindo o barulho das crianças, né? E aqui é uma bênção. Glória a Deus porque tem crianças, porque tem jovens, porque tem uma nova geração, né? Não sei se vocês perceberam, quando a gente estava terminando de cantar e orando, os pássaros estavam no coral aqui. Sim, eu percebi. Agora você não está ouvindo mais, né? Mas Verdade. muitas vezes, nesses momentos difíceis, né, nós paramos para observar coisas que às vezes nós, Nem percebi. no dia a dia, na correria, por exemplo, ontem não tinha como esquentar a comida. Micro-ondas não estava funcionando, claro. O ferro não estava pronto para passar a roupa. Né? Mas a gente dá um jeito. Sim. A gente vai lá, liga o fogão e acha uma estratégia, né, para poder fazer aquilo que precisa ser feito. Então, eu queria compartilhar com vocês hoje sobre esses caminhos estratégicos do Senhor, né? Esse é o título da nossa série de mensagem no livro de Esther. E eu já vou adiantar, se eu falar Ruth, você ouve Esther. Eu misturo um pouco a Ruth e a Esther, mas hoje é Esther, né? E o nosso texto é Esther capítulo 2 e capítulo 3. No domingo passado, o pastor Léo Prado falou, né, do rei lá, Zoeiro, um rei inseguro, né, um rei beberrão, e aí a história leva para um lugar que parece que as coisas não vão dar muito certo. E eu queria convidar você, né, se você gosta de uma boa biografia, né,
eu estou lendo, enquanto nós estamos fazendo a série, esse livro, Esther, uma mulher de sensibilidade e coragem, do Charles Swindoll. Né? Infelizmente lá na livraria não tem esse, mas tem um que eu considero Davi, né? Alguns gostam de Moisés, tem Abraão, mas um que me impacta é José, por causa do meu nome também, né? Mas a história contada por Charles Swindoll é apaixonante. Às vezes você vai ler na Bíblia, você não consegue extrair, né? E o Swindoll tem essa capacidade de escrever de uma maneira tão especial, né? E estava falando com a minha irmã quando eu estive lá em Goiás, ela lembrando que ela teve aulas com ele, né? Naquela época estava escrevendo exatamente esse livro, né? E como é bom a gente saber não só a história, mas o contexto, né? E a riqueza da mensagem que a palavra de Deus tem para nós em meio a várias histórias, e esta talvez seja uma das histórias mais intrigantes da Bíblia. Por quê? Porque, começar por aí, no livro de Esther não se fala no nome de Deus, mas a Bíblia não é sobre Deus? E como nós podemos falar sobre Deus sem falar a palavra Deus, oração, né? Então, é incrível como o autor dessa história, desse texto inspirado por Deus, ele consegue trazer Deus tão presente na história que não precisa falar o nome dele, porque ele está orquestrando, governando, soberano sobre todas as coisas. Amém. Especialmente para o povo que o reconhece como Deus. E é exatamente isso, né, que muitas vezes nós questionamos. Você já se questionou quanto aos lugares para os quais o Senhor conduziu você? Por que eu estou aqui em São Paulo? Por que eu estou aqui nessa igreja? Por que eu estudei em tal lugar? Por que eu trabalho em tal lugar? Você já se questionou sobre os fracassos que aconteceu na sua vida? Ou as oportunidades que foram perdidas, desperdiçadas, porque de algum modo você deixou escapar? Então, o encorajamento aqui em Esther é que Deus nos ajude a enxergar a nossa vida pelos olhos dele. Deus nos ajude a nos colocarmos sob o cuidado dele. Mais que isso, Deus nos ajude a confiar que o seu bom propósito para a nossa vida se cumprirá. Amém. Amém? Mas admita, isso não é fácil. Isso muitas vezes é um exercício para uma jornada, para uma vida toda. A gente consegue ver, consegue confiar, mas às vezes nem tanto. A gente se perde em perguntas, a gente se perde em dúvidas, a gente se perde em medo, porque nós somos seres humanos, necessitados da graça e do poder dele.
que se nós queremos ouvir a voz de Deus, temos que ir para a palavra de Deus, né? E assim, a tentação hoje era por 2 capítulos, então vamos pegar só as partes principais. Não, nós vamos ler 2 capítulos hoje. Já que você não leu a Bíblia hoje de manhã, ou leu? Então, se leu, vamos ler mais. Se não leu, tem essa disciplina de deixar a palavra de Deus falar com você todas as manhãs de preferência, ou alguns, né, à noite, no meio do dia, mas dê prioridade à palavra de Deus. Olha só, fomos apresentados a esse líder inseguro, vaidoso, influenciável, chamado Xerxes, o Assuero. Isso está lá no capítulo 1, né? E a despeito do que o Léo falou no domingo passado, eu vou discordar um pouco dele, que eu acho que o Swindon concorda comigo, que a Vasti, na verdade, ela mostrou que era uma pessoa de personalidade e não cedeu ao delírio de um beberrão embriagado, fazendo ela desfilar para um bando de homens, e ela disse não. E é muito interessante, porque mesmo essa rainha que não conhecia, digamos assim, o Deus de Israel, ela tinha convicções e ela teve coragem de dizer não para o rei, e pagou caro por isso. Mas assim, isso nos leva a pensar, né? E muitas vezes, sim, as mulheres são submetidas a abusos emocionais, espirituais, físicos, sexuais. Na Bíblia está cheia de história de mulheres que tiveram coragem para enfrentar, né, situações difíceis e abusadoras. E nós precisamos ter isso claro, que a igreja está do lado das mulheres. Amém. A igreja está do lado do pobre. A igreja está do lado do fraco. A igreja está do lado do quebrado. A igreja não pode abraçar o machismo, não pode abraçar o autoritarismo. A igreja é a expressão do seu líder, que ama, que cuida, que protege. O pai, que é pai de verdade. O marido, que cuida da sua esposa. O noivo, e aguarda a sua noiva. Amém? Então nós, partindo desse discordar, mas concordando com a mensagem que foi dada no domingo passado, bem que não está gravando, porque o Léo não vai ficar nem sabendo, vamos contar para ele. Começa então o desenrolar da história, capítulo 2, versos 1 a 23. Eu vou fazer alguns comentários breves, né? Mas o texto começa dizendo: passada a indignação de Xerxes, ou Assuero, ele começou a pensar. Parece que a ficha do zoeiro aqui, Quando estava sóbrio. quando ele passou o momento de embriaguez, né? Ele começou a pensar em Vasti, naquilo que ela havia feito e no decreto que ele havia publicado. Não sei se esse tom aqui é um tom de arrependimento, né? Mas é um tom de sensatez. Mas aí, como ele era uma pessoa insegura, dependente da opinião das pessoas e baseado a sua liderança na vaidade da aparência, o que ele fez? Olha só, então os seus conselheiros sugeriram. Veja que se sugeriram, é porque ele estava sempre
consultando. Porque se ele tivesse convicções, ele não precisaria de sugestão. Os seus conselheiros sugeriram: permita que procuremos em todo o império moças belas e virgens para o rei, e que o rei nomeie agentes. Olha só, está aberta a temporada do Miss Pérsia, o Miss Universo ali, porque a Pérsia era tudo, da Índia até não sei aonde, 127 províncias, né? Até a Etiópia, isso. Olha só, permita que procuremos todo o império moças belas, virgens para o rei, e que o rei nomeie agentes em cada província e que tragam essas lindas moças ao harém da fortaleza em Suzã. Regai o eunuco do rei, encarregado do harém, providenciará que elas recebam tratamento de beleza. Depois disso, a moça que mais agradar ao rei se tornará rainha em lugar de Vasti. Ah, o rei gostou muito desse conselho. É claro, né? Tudo em meu favor. E ainda tem mais, porque eles prometem uma graninha a mais, né, lá na frente. O rei gostou muito desse conselho e pôs em prática. Nesse tempo, havia na fortaleza de Suzã um judeu chamado Mardoqueu, ou Mordecai, filho de Jair. Era da tribo de Benjamim e descendente de Quis e Simei. Interessante que agora o foco passa para esse mentor dedicado que aparece na história, colocado por Deus para fazer a redenção, né, dessa tontice que o líder máximo da nação se colocou, né? Então, aí começa a falar a respeito de quem era Mardoqueu. Sua família estava entre aqueles que, com Joaquim, rei de Judá, tinham sido deportados de Jerusalém para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Mardoqueu tinha uma prima jovem. Aí começa a apresentar quem é essa órfã, improvável. Mardoqueu tinha uma prima jovem, muito bonita e atraente, chamada Hadassah, também conhecida como Esther, ou Estrela. Veja que está tudo programado para ter um brilho, né? Luz. Hadassah, também chamada de Esther, participando de um Miss Universo. Vai dar o quê? Vai dar Esther. Quando o pai e a mãe de Esther morreram, Mardoqueu a criou como sua filha, sua própria filha. Como resultado do decreto do rei, Esther e muitas outras moças foram trazidas ao palácio real, na fortaleza de Suzã, e colocadas sob os cuidados de Regai, o encarregado do harém. Aí já vão aparecendo alguns personagens. O Regai era o camarada que ia organizar o concurso, né? Ficou muito impressionado com a beleza de Esther e olha, tratou-a com bondade. Aí começa a perceber como Deus vai orquestrando as coisas. Sem demora, providenciou que ela recebesse comida especial e tratamento de beleza. Também lhe designou 7 moças escolhidas do palácio real e a transferiu com as jovens para o melhor lugar do harém. Olha só, Mardoqueu havia instruído Esther a não revelar a ninguém a sua nacionalidade, nem a origem da sua família. Olha a estratégia. Você vai lá, você vai participar, mas vai com sabedoria. Todos os dias, o mentor Mardoqueu caminhava perto do pátio do harém para saber notícias de Esther e descobrir o que estava acontecendo. Bom mentor, ele não diz o que para fazer e soma. Ele fica por perto, né? Vamos ver se está acontecendo mesmo a situação.
Antes de ser levada aos aposentos reais, cada moça, aí vai contar, né? Recebia o tratamento de belezas, olha só que tratamento abençoado, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos, Quando chegava a sua vez de ir aos aposentos reais, podia escolher do harém as roupas e as joias que quisessem. Veja, meninas, olha só, as roupas e as joias de todo o palácio. À tarde era conduzida aos aposentos reais e na manhã seguinte ia para outra parte do harém, onde moravam as mulheres do rei. Ali ficava sob os cuidados de outro líder, né? Saasgás, eunuco do rei, encarregado das concubinas. Ela não voltaria a se encontrar com o rei, a menos que ele tivesse gostado muito dela e mandasse chamá-la pelo nome. Esther, aí nós não vamos comentar, né, as nuances desse concurso, porque alguns autores, exatamente parte da discussão, é que quando o Assuero chama Esther, a Vasti para desfilar, o texto fala que ela deveria estar com a coroa. Mas alguns autores dizem que, pelas práticas sexuais daquela época, ela deveria estar com a coroa e sem roupas, para que ela fosse admirada pelos outros. Então lembre-se, aqui é um império persa, pagão, né? E aqui, as práticas que estão sendo propostas desse Miss Universo não tem nada de cristão ou judeu. São práticas, né, que não levam em consideração o temor de Deus. Mas aí você pergunta, mas como que é uma mulher de Deus num lugar desses? Pois é aí que a história fica mais interessante. E vamos continuar, porque tem tanto detalhe aqui que não dá tempo para a gente entrar neles, né? Onde eu estou mesmo? 16. Esther foi levada ao rei Xerxes no palácio real no mês de dezembro, no 7º ano do seu reinado. Lembra? Foi no 3º que ele fez aquela atrapalhada lá com a rainha. Passou 3 anos, pelo menos, 4 anos, aí então vem essa situação. O rei gostou mais de Esther, verso 17, do que de qualquer outra moça. Agradou-se tanto dela, que pôs a coroa real sobre a sua cabeça e a declarou rainha em lugar de Vasti. Para comemorar a ocasião, ofereceu todos os seus nobres e oficiais um grande banquete em homenagem a Esther. Lembra aqueles conselheiros? Eles queriam fazer a alegria do chefe, né? E fizeram uma homenagem a Esther. Declarou aquele dia feriado em todas as províncias e distribuiu presentes generosos. Parecia campanha, né, política. Presentes generosos. Mesmo depois que todas as moças haviam sido transferidas para a outra parte do harém e que Mardoqueu tinha se tornado um dos oficiais do palácio, Esther continuou, olha só, a manter em segredo sua nacionalidade e a origem de sua família. Ainda seguia o quê? As instruções do seu tio Mardoqueu, como havia feito quando vivia sob os seus cuidados. Veja, aquele seu filho que não te obedece, ele vai continuar não te obedecendo se ele for embora, né? Mas se ele te obedece, se ele te ouve, ele vai continuar te ouvindo, mesmo que ele não esteja na sua presença. É mais ou menos essa ideia que está aqui. Como havia feito quando vivia sob os cuidados do seu primo tio. Certo dia, quando Mardoqueu estava de serviço a uma porta do palácio, 2 eunucos, o Bigtana e o Teres, guardas da porta do aposento do rei, se indignaram com Xerxes, com o rei, e conspiraram para matá-lo.
Mardoqueu, porém, soube do plano e transmitiu a informação à rainha Ester, que contou ao rei em nome de Mardoqueu. Quando o caso foi investigado, descobriu-se que o relato de Mardoqueu era verdadeiro. Os 2 homens foram enforcados. Tudo isso está registrado no livro da história do reinado do rei Xerxes. Capítulo 3, verso 1. Algum tempo depois, o rei Xerxes promoveu Amã. Aí entrou o vilão da história. Filho de Omedata, o Agagita, e deu posição de autoridade sobre todos os nobres do império. Agora tem um insensato mandando no bando de insensatos, né? Quando Amã passava, todos os oficiais do palácio real se curvavam diante dele. Presta atenção nessa palavra, se curvavam diante dele, porque é isso que nós somos tentados a fazer hoje no nosso tempo, se curvar diante de homens, ou de ideias, ou de falsos evangelhos. Se curvavam diante dele para lhe mostrar respeito, pois o rei assim havia ordenado. Mardoqueu, porém, não se curvava diante dele para lhe demonstrar respeito. Então os oficiais, olha a fofoca lá no palácio, então os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: por que você desobedece à ordem do rei? Mas era do rei ou era do sub-rei? Todos os dias lhe diziam isso, mas ainda assim ele não dava ouvidos. Então contaram tudo, olha só, a Amã, para ver se ele ia tolerar a conduta de Mardoqueu, pois Mardoqueu lhes tinha dito que era judeu, e o judeu só se curvava diante do seu Deus, né? Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava para lhe demonstrar respeito, ficou o quê? Furioso. Foi informado da nacionalidade de Mardoqueu e decidiu que não bastava matar somente ele. Em vez disso, procurou um modo de destruir toda a raça de judeus, todos os judeus, e o povo de Mardoqueu do império de Xerxes. Em abril, no 12º ano, no rei Xerxes, foram lançadas sortes chamadas Purim, na presença de Amã, a fim de determinar o melhor dia e mês para executar o plano. A data sorteada foi 7 de março, quase um ano depois. Então Amã foi a Xerxes e disse: há certo povo espalhado por todas as províncias do seu império que se mantém separado dos demais. É um povo separatista. Eles têm leis diferentes das leis dos outros povos e não obedece à lei do rei persa, né? Portanto, não é do interesse do rei deixar que vivam. Se parecer bem, olha o conselho, se parecer bem ao rei, publique um decreto para que eles sejam destruídos, e eu darei 350 toneladas de prata aos administradores do governo para serem depositadas no tesouro do rei. Veja, se ele já queria todas as vantagens, agora mais uma vantagem financeira, né? Então o rei concordou, é claro, para confirmar a sua decisão, tirou do dedo o anel com o selo real e entregou a Amã, filho do Omeodato, o Agagita, inimigo dos judeus. Veja que isso aqui tem um simbolismo, né, da autoridade, que aqui está, todo o livro é um paralelo em a autoridade do governo de Deus e a autoridade do governo de um imperador humano, né? O rei disse: a prata e o povo são seus, faça o que ele lhe parecer melhor. Assim, dia 17 de abril, os secretários foram convocados, aí vai, vamos ler, né? Senão a gente não vai entender melhor. Foram convocados em um decreto e foi dirigido exatamente da forma como Amã ditou. Em seguida, enviado aos mais altos oficiais do rei, aos governadores das províncias, as respectivas províncias e aos nobres de cada província,
em sua própria escrita e língua. Veja que teve um monte de tradução, né? O decreto foi redigido em nome de Xerxes, selado com seu anel. As cartas foram enviadas aos mensageiros e todas as províncias do império com os judeus, jovens, idosos, mulheres e crianças foram destituídos, mortos e aniquilados. Num único dia deveria ser feito isso. A data marcada seria 7 de março do ano seguinte. Os bens dos judeus seriam entregues a quem os matasse. Uma cópia do decreto devia ser publicada como lei em cada província e proclamada em todos os povos, a fim de que estivesse preparado para cumprir o dever na data marcada. Por ordem do rei, o decreto foi rapidamente enviado por mensageiros e também foi proclamado na fortaleza de Suzã. Agora preste atenção na última frase da leitura. Então o rei e Amã, o inimigo do povo de Deus, se sentaram para beber. Vamos comemorar, né? Nosso plano está escrito, selado, divulgado. Agora vamos só comemorar. Então o rei e Amã se sentaram para beber, enquanto a confusão se espalhou pela cidade de Suzã. Sempre que um líder não age como líder, a confusão se espalha. Isso pode ser em casa, isso pode ser na família, na igreja, no governo. Então, quando eu falei para vocês no início, pense numa situação caótica, mais do que a falta de luz e da água lá da sua casa. Mas você já pensou a cidade de São Paulo sem água e luz por um mês? Nossa, não existe. Isso sim é um caos, né? Ela pensou e já chorou. Meu Deus, eu não quero estar vivo nesse momento. Né? Olha, um império pagão era um império caótico, porque estava sob o domínio de um rei, como nós falamos, um rei vaidoso, um rei que baseava o seu governo na aparência, digamos assim, das redes sociais. Se tivessem falando tal coisa, ele ia para aquele lado. Se estiver falando tal coisa, ele vai para aquele. Entendeu? E mais, era um rei que ele estava sempre querendo agradar as pessoas, né? Os seus conselheiros, ao invés de serem sábios, eram instrumentos da confusão, né? Então é muito interessante a gente pensar que situações caóticas, tempos difíceis na família, na igreja, pedem escolhas sábias e corajosas. Exigem estratégias do alto. Não é mais uma solução de um influencer da internet, nem mesmo de um doutor da academia. Tempos difíceis, situações caóticas pedem decisões sábias e corajosas. E aí, eu queria que você se identificasse, não com esse rei inseguro, dependente da opinião pública e da aparência das redes, porque a fofoca, o cancelamento já estava presente lá no Império da Sueira. Você pensa que isso é só no Twitter? Você pensa que isso é só de agora? E os líderes,
eles estão de olho no índice de aprovação. E dependendo de conforme for o rumo, e eles esquecem todas as convicções. Mas eu queria também que você se identificasse com esse mentor dedicado que foi Mardoqueu. Uma situação extrema na família, e ele abraçou a sua sobrinha, a sua prima órfã. A pessoa, você perdeu o pai, a mãe, ficar sozinho e não ter ninguém, e aí um tio, isso acontece, né? Um primo mais velho, e pense que isso é uma situação mais complicada quando você imagina que isso aconteceu 100 anos depois do exílio babilônico, em que o povo de Israel, alguns voltaram para a terra para começar de novo, depois dos 70 anos, e outros decidiram ficar. E aí o Império Babilônico passou, entrou o Império Medo-Persa, ou Persa, e aí, ainda assim, esses poucos judeus ficaram no cativeiro. Então a situação da mulher judia já era complicada. Uma mulher judia, uma mulher estrangeira, num império pagão, era muito mais complicado ainda. Mas graças a Deus, quando existem situações difíceis, caóticas, Deus levanta Mardoqueus, mentores, homens de Deus, sábios, corajosos, porque Esther não foi quem ela foi sem os conselhos do seu tio, primo mais velho. Vocês viram na história, e ela, por mais que tivesse caído na graça do camarada lá, que eu não lembro o nome, o chefe lá do Regai lá, o cara, o Miss Persa lá, o organizador e eu lembrei, quando eu estava fazendo isso aí, eu lembrei daquela festa que teve aí, que os famosos fizeram lá, o cara não chegou aos pés. A festa do rei Assuero eram 6 meses de festa, e mais os 7 dias onde foi a tal coisa. Então pense num cara que queria aparecer, muito mais do que esses que a gente vê por agora, né? Então Deus sempre tem alguém, né, para intervir na história, e Deus permite então que ele esteja no lugar certo, na hora certa, quando há uma conspiração contra o rei, né? E ele está ali, faz a coisa certa e é colocado numa posição de destaque. Nem sempre quando você é a pessoa certa na hora certa e faz a coisa certa, você vai ter um lugar de destaque. Se fosse da teologia da prosperidade, eu ia dizer: faça assim que você agora vai ser o segundo lá na sua empresa, né? Não é verdade. Não é verdade. Não é evangelho isso. Mas sim, Deus trabalha através de pessoas sábias, dedicadas. E o legado dessas pessoas não passa em branco. Todo investimento que você está fazendo, mãe, na vida do seu filho tem um propósito. Amém. Todo investimento, pai, que você está fazendo na vida do seu filho tem resultado. Amém. Está aqui um pai mais do que feliz, com a filha casada. Aleluia. Começando o seu casamento há uma semana. Pode dar errado, pode. Porque nós estamos num mundo caótico. Nós estamos num momento de tempos difíceis.
Mas os valores de Deus, quando ensinados com humildade, sabedoria, estratégia, dão frutos. Pode parecer que Deus não está presente, pode parecer que não está dando certo, pode parecer que ninguém está percebendo, mas está. Mas o principal aqui é que, por meio desses fatos, dessa conspiração, né, dessa fofocaiada, dessas trivialidades, né, Deus está escrevendo uma história para a sua glória e o seu propósito. E aí entra então a nossa heroína. Chegou a Bela. Imagina ela entrando naquela porta ali. Ela é linda, ainda mais com todo aquele tratamento de beleza, né? Botou. Imagina, perfeita. Esther, Inteligência. então, com muita sabedoria, estratégia, beleza por dentro e por fora, né? Ela rouba toda a cena, e a gente vai ver que isso tem um propósito, e é exatamente a continuação da história do domingo que vem, que você vai estar aqui para você não, porque a Esther só tá começando a mostrar a sua sabedoria e a sua coragem. E ela vai chegar ao ponto de dizer: se eu morrer, morri. Você tem essa coragem de dizer: se pereci, pereci. Mas eu não vou deixar de cumprir o propósito para o qual Deus me colocou aqui nesse palácio. Mas, pastor, eu não estou vivendo em palácio nenhum. A minha casa está feia. Pois é, para aqueles que são discípulos de Cristo, o reino chegou. É mais do que um palácio, é mais do que uma casa. Seu olhar não está aqui. É claro que a gente quer um bom emprego, uma boa remuneração, um bom casamento, uma boa igreja, um bom pastor. Claro! Mas Ele é o nosso pastor, e o reino que nos move não é o reino do Assuero, não é o reino desse mundo. E eu queria terminar contando para vocês um testemunho e um versículo da Bíblia. O testemunho aconteceu há 15 anos atrás. 15 anos atrás eu estava lendo essa Bíblia. A Bíblia Minha Companheira, do Philip Yancey. E eu estava lendo esse livro e cheguei em Esther. Aí quando eu cheguei em Esther, eu escrevi uma oração. Viu, Lucas? Você que é bom de espírito da infância. 15 anos atrás eu escrevi essa oração aqui. Eu quero ler essa oração para vocês como aplicação da nossa confiança ou não no propósito de Deus. Dia 24 de março de 2009 eu escrevi. Essa era uma terça-feira. Na segunda-feira nós tínhamos tido uma reunião da nossa liderança da igreja. E eu orei e escrevi assim: ontem nos reunimos como liderança da igreja. Foi muito especial.
ouvimos o líder de missões nos convocando a ir a Portugal. Deus já chamou um casal do nosso meio. Eles estão orando e nós temos o privilégio de, como igreja da grande comissão, orar e enviar. Aleluia. Foi o que eu escrevi aqui, ó. Vocês lembram? Sim. 2009, Danilo e Elaine nunca sonhavam. Eles queriam ir para o Nordeste, coitados. Eles nem imaginavam, né? Mas Deus já estava falando com eles, e naquele momento eles já estavam em oração. Aí eu escrevi assim: te louvamos, Senhor, por esta linda e especial oportunidade. Ajuda-nos a responder com obediência e fé. Estamos conversando sobre um grande milagre, também na possível construção de um prédio em nosso pequeno e limitado local. São muitos os obstáculos, especialmente o financeiro. Onde acharemos todos os recursos em tempos de tamanha crise financeira mundial? Lembra? Era início de 2009. Quem viveu em 2008 lembra, né? Pois é. Aí eu escrevi assim: nesses últimos 8 anos, Deus tem segurado, entre aspas, Deus tem nos segurado para não fazermos um puxadinho através da documentação que não saiu. Deus prendeu a documentação desse local e nós não pudemos fazer o puxadinho, que era o que estava sendo cogitado naquela época, né? Agora, ele tem apontado na atual direção de construir. A atual direção era essa, né? Com várias coisas. Primeiro, a saída dos missionários nos próximos 5 anos. Segundo, a necessidade da Assembras, de um local para as suas ações educacionais, especialmente. Será esse o tempo kairós de Deus para a Aliança Brasileira? Vamos nos unir em cooperação e apoio mútuo, visando a missão de Deus? Sim, 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 Pai, eu creio na Tua obra, eu creio na Tua boa mão nos conduzindo como família Aliança no Brasil. Sim, Senhor, Espírito Santo, opera a Tua poderosa mão, nos levando à obediência. Chegou a hora, hein? E ao envio. Vem com Teu poder sobre nós. Tem misericórdia de nós. 15 anos atrás, esse lugar não existia, nada disso. Mas já tinha uma visão clara. Nós somos hoje uma igreja missionária. E esse lugar que Deus nos deu é para que a obra missionária dele abençoe o nosso Brasil e as nações. Mas e aí, 15 anos depois, esse piso continua assim, essas cadeiras continuam retrô. Outro dia eu fui num restaurante retrô e tinha essas cadeiras. Que ironia, né? Achei interessante isso. Mas eu queria que você pensasse: tempos difíceis, situações caóticas, exigem escolhas sábias e corajosas, escolhas estratégicas, não do ponto de vista do homem, mas do ponto de vista de Deus. 15 anos se passou e nós estamos aqui. Aleluia. E a Igreja Aliança Evangélica de Paredes está em pé.
E lá hoje, quando eles vão se reunir, o pastor não está lá, está no Nordeste, né? Fazendo um socorro para a família. Estamos orando pela Isa, pela Isadora. Deus está agindo. Quando eles se reunirem hoje lá em Portugal, no norte, na cidade de Paredes, provavelmente vai ter mais gente do que tem aqui nessa manhã. E você pode dizer glória a Deus. Glória a Deus. Mas tem um lado inteiro. Olha só, olha para cá. Que nós podemos preencher. Nós temos reunido com o nosso mentor, o nosso Mardoqueu, chama Esteban. Ele é equatoriano, mora nos Estados Unidos, e junto com mais 2 colegas dele, um de São Salvador e outro argentino, eles estão nos ajudando a pensar como é que nós vamos encher aquele lado de lá. Mas muito mais do que isso, como é que nós vamos continuar sendo esta igreja para abençoar São Paulo e as nações. E uma das conclusões que a gente chega é que nós só faremos isso se você começar a usar o seu dom. Os jovens fizeram um teste de dons aqui no sábado, aí atrás, né? E agora? Nós vamos usar os recursos estratégicos de Deus para virar o jogo, para alcançar mais jovens, para alcançar crianças, famílias, ou nós vamos reclamar porque o rei é um rei açoeiro, porque, sabe, não tenho mais o que fazer, eu vou pegar minhas coisas e vou lá para Jerusalém. Alguns foram, tudo bem, que eles possam ir, mas se você ficou na cidade de Suzã, você ficou para um propósito. Muita gente vai morar em Vinhedo, em Florianópolis, em Recife, amém, está tudo bem, em Valinhos, sei lá. Mas você está aqui, você está aqui no Capão Redondo, você está aqui na Vila Mascote, no Jabaquara, não sei, você está aqui na Vila, como é que é lá? Vila Iocodé, amém, lá na Zona Leste. Deus te colocou num lugar com um propósito. Nós somos o que somos para o propósito de Deus. Amém. E o versículo que você falou que ia dar, pastor, não esqueci não, anota aí, Isaías 54, 10. Esse é o seu versículo de hoje. Lembra que esse texto está relacionado quando Deus fala para o povo de Israel, né, expandir a sua influência, alargar as suas tendas. Capítulo 54, 1, 2, 3. E aí ele chega no versículo 10 e ele diz assim, verso 54, verso 10 do capítulo 54. Na minha versão diz assim: pois ainda que os montes se movam e as colinas desapareçam e a internet não funcione e a água falte, olha só, ainda que tudo dê errado, meu amor por você permanecerá. Aleluia. A aliança de minha bênção jamais será quebrada. Amém. Vou ler de novo. A aliança da minha bênção, na outra versão vai dizer a aliança da minha paz, do meu shalom. Shalom, bênção completa. Não só financeira, não só relacional, bênção completa. A aliança da minha bênção, do meu shalom, jamais será quebrada. Amém. Diz o Senhor, que tem compaixão de você, que tem compaixão de mim, que tem compaixão dos seus filhos, que tem compaixão
da grande cidade de São Paulo. Mas o que eu posso fazer? Você pode ser um Mardoqueu, investindo na vida de uma órfã, de uma pessoa vulnerável, destinada ao fracasso, e transformar a vida dessa pequena numa grande bênção para o povo de Deus. É ali que começa o seu ministério, com o seu filho, com a sua filha, com o seu sobrinho, com o seu neto. E você crê que essa bênção não se quebrará, porque o Senhor tem compaixão de nós. Aleluia. Quando eu orei essa oração lá 15 anos atrás, eu terminei com a música Senhor, tem misericórdia de nós, uma composição missionária. Como sairemos de Jerusalém se o Espírito Santo não mover os nossos corações? Senhor, tem compaixão de nós, mova os nossos corações. Como sairemos do problema de saúde que eu estou vivendo, do problema de relacionamento que eu estou vivendo com a minha família? Como eu vou sair desse estado mental caótico e difícil que eu estou vivendo? Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Amém. É só pela intervenção soberana, sábia, corajosa, Deus continua contando com Esther, pequena, sozinha no mundo. E você pode dizer: Senhor, eu confio no teu amor, e o teu amor permanecerá. Então eu permanecerei. Amém? Amém. Vamos orar. Curve sua cabeça, fale com Deus. Esse desafio é para você. Enquanto alguns se sentam para beber, comer, promover futilidades, enquanto a confusão se espalha, Deus está chamando você para ser um instrumento da bênção, um instrumento da paz, um instrumento do shalom, um instrumento do amor dele. Você pode confiar, ele continua sendo bom, e ele continua sendo Deus, e que você pode confiar. Amém? Amém. Então vamos levantar e cantar essa canção. E a gente aprende a confiar em Deus que faz milagres.
quando o Senhor falou essas palavras de que a gente ia fazer isso sempre, até que Ele venha, está querendo dizer que a nossa missão é essa de continuar. Vai deixar aqui. Deus vai fazer o brilhante de continuar, né? Gabriel, Deus vai falar, Deus vai continuar essa obra. Deus vai nossas crianças. Não precisamos ficar preocupados a nós. Não precisamos ficar desesperados. O mundo é caótico. As situações são difíceis, mas o Senhor continua. Eu queria dizer que esse Senhor, Ele diz assim, ó, para você e para mim, Igreja Aliança Europeu, né? Vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas. E aqui o texto diz, os discípulos foram a toda parte e anunciaram a mensagem. Sabe o que aconteceu? E o Senhor operava com eles, confirmando suas palavras como muito simples. Então quero convidar vocês a lerem o próprio locais. Nós nunca fizemos dessa forma como nós hoje, mas hoje as crianças vão servir os adultos.
caso ele partiu só, e era o corpo dele partido por nós. E ele disse: comei, façam isso em glória de mim. Vou pegar o cálice, beber dele todo, até obrigado, diáconos. Você pode voltar ao seu lugar. Pedir para vocês ficarem em pé novamente e nós cantarmos que o nosso Deus é santo, maravilhoso, que Jesus Cristo é o príncipe da paz e Ele está aqui em nosso meio. Amém? Amém.